Bom dia a todos, graça e paz, irmãos. É muito bom adorar a Deus com você nessa manhã, celebrar o Senhor. É muito bom louvar junto com você. E como é que você está? Como é que está o seu coração? Como o Silas disse, o Anésio ministrou semana passada um ensino extremamente importante para a Igreja de Jesus. Nos abençoou muitíssimo. Deus o usou tremendamente a partir da palavra para nos ensinar princípios do reino em relação a um tema absolutamente relevante que a Bíblia trata de mordomia cristã. Quando falamos de finanças, de dinheiro, de como lidar com o dinheiro, estamos falando de como ser bons mordomos do que o Senhor coloca nas nossas mãos. E é assim que Deus nos ensina, nos instrui. E hoje, o que o Senhor colocou no meu coração para repartir com você, penso eu, pela graça dEle, não é um contraponto do que tem sido ensinado, muito pelo contrário. É algo que pode se conectar, que pode complementar, que pode nos ajudar a entender ainda melhor, ainda mais, essa temática tão importante que é o dinheiro, que são as posses materiais, e como é que o discípulo de Cristo lida com tudo isso. Até porque isso faz parte do chão da vida, isso faz parte da minha vida, da sua vida, né? E nós precisamos aprender com o Senhor de que maneira o honramos com os nossos bens. Amém? O Anésio nos disse também, e eu quero relembrar aqui algo que é bíblico, não é? Que esse tema do dinheiro é algo tão espiritual que no ministério de Jesus ocupa a segundo lugar, a segunda posição do tema mais abordado pelas ministrações, pelos ensinos, pelas conversas do Senhor Jesus. O primeiro é sobre o reino de Deus, como Jesus estava estabelecendo o reino de Deus entre os homens, e o segundo é sobre como seus discípulos devem lidar com essa temática tão importante que é a mordomia cristã. E eu te perguntei, como é que você está? Como é que está o seu coração? E eu quero te fazer agora uma outra pergunta, a reboque dessa. Onde está o seu coração? Esse é o tema da minha reflexão, da minha mensagem para essa manhã. Onde está o seu coração? Isso tem tudo a ver com o que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 12, nós vamos ler Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21. É um texto relativamente longo e eu peço por gentileza a sua atenção enquanto eu leio, para que nós possamos compreender adequadamente o que se passa aqui. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, peça ao Senhor para que derrame graça sobre nós, fale conosco, ore por mim. Pai, nós te damos graças por este dia que o Senhor fez. Te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui e cremos, por conhecer o Teu amor, a Tua graça, Pai, Tua misericórdia. Cremos que o Senhor tem algo mais nessa manhã. Cremos que o Senhor se derramará sobre nós, nos instruindo, nos dando conselho, nos corrigindo e, sobretudo, nos trazendo para a Tua palavra, nos alcançando com ela, nos trazendo para si mesmo em amor. E nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que lemos está inserido aí numa longa descrição de uma viagem de Jesus. Uma viagem que começa desde a Galiléia até Jerusalém. Isso está relatado no próprio Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 28. Então são aí alguns trechos longos do Evangelho de Lucas, que você podendo, encorajo você a depois ler em casa, meditar, refletir em tudo que ocorre nessa viagem de Jesus. Antes, porém, há uma cena que provoca o ensino de Jesus por meio de uma parábola que nós acabamos de ler. Essa parábola se encontra a partir do versículo 15, mas antes disso acontece uma cena. Jesus está seguindo em viagem, tem com ele uma multidão que o acompanha. Isso era muito comum quando Jesus estava caminhando, estava viajando. E no versículo 13 nós lemos: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Bom, primeiro, o texto já nos indica, nos dá uma pista, uma dica de que possivelmente esse homem não fosse discípulo de Jesus. Possivelmente ele fosse alguém no meio da multidão, acompanhando Jesus, ou que porventura via Jesus passando, e aí algo chamou a atenção dele, e ele então se inseriu no meio dessa multidão, e ele interpela Jesus. Ele para em algum momento Jesus ali no meio da multidão e diz: mestre, dize a meu irmão alguma coisa. Bom, primeiro que na língua hebraica, na língua aramaica, na língua em que Jesus e os seus discípulos falavam, né, essa palavra mestre também é chamada rabi em hebraico. Ela remete a alguém que tem tanto conhecimento da lei do Senhor, alguém com conhecimento tão profundo a ponto de ter autoridade para julgar até mesmo causas cíveis, causas familiares, causas de disputas legais. Portanto, isso era um consenso naquela época, e essa pessoa, esse camarada, então chega e diz: mestre, talvez dizendo com isso: eu sei que o Senhor conhece bem a lei, porque é assim que tratam o Senhor como mestre. Sendo mestre, dize a meu irmão que divida comigo. De fato, queridos irmãos, havia então entre esse homem e um seu irmão consanguíneo, alguém da sua família, uma disputa por uma herança. E ele percebe então: olha, Jesus está aqui, é mestre, talvez esse irmão deste primeiro homem fosse um discípulo de Jesus, e ele tenha pensado: olha, como o Senhor é mestre e ele é seu discípulo, então manda, dize, fala para ele fazer assim, assim e assim. Ou seja, aqui algo muito interessante. Eu não sei se já ocorreu com você, mas é uma armadilha que tantas vezes pode acontecer conosco. Chegar diante de Deus,
chegar diante de Jesus com uma disputa, com uma causa, com algo que nos incomoda, algo que nós queremos resolver, mas a gente já chega dizendo: Senhor, ainda que nós o chamemos de mestre, Senhor, tem aqui alguma coisa para resolver, faz assim, assim e assim. Parece que é isso que o homem está dizendo para Jesus. Faça dessa maneira. Ele não disse assim: Senhor, eu quero um conselho, nos ajuda a resolver isso. Ele não disse: Senhor, mestre, rabi, trata conosco uma questão. Não, ele disse: faça, dize para o meu irmão dividir, repartir comigo a herança. Ou seja, ele julga já antecipadamente que ele tem um direito para começar. E se ele tem um direito, ele diz: manda que ele obedeça ao Senhor, então, com a sua autoridade, e me dá o que é meu, o que eu tenho por direito. Isso já aconteceu com você? Eu espero que não. Eu espero que não. Mas foi o que aconteceu naquele momento. Porém, queridos irmãos, com Jesus não é assim. Com Jesus não funciona desse jeito. Nós não podemos nos aproximar do Senhor dizendo o que Ele deve fazer para, quem sabe, nos responder no nosso tempo, do nosso jeito e naquilo que nos beneficia. Com Jesus não é assim. Porque, a princípio, conquanto a palavra de Deus diga que sim, Jesus tem legitimidade para julgar todas as coisas, a palavra de Deus também diz que Jesus, mais do que julgar causas, Jesus julga corações, intenções, motivações. Ele julga desejos ocultos, desejos que estão tantas vezes escondidos atrás das palavras, até mesmo quando parecem direito nosso. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o coração dos seus discípulos, Jesus conhece o coração da multidão, Jesus conhece o coração até daqueles que não o conhecem. E Ele julga sim o pano de fundo, Ele conhece cada situação, o íntimo de cada um de nós. Ele sabe qual é o nosso desejo real quando nós chegamos diante dEle e pedimos alguma coisa. Na verdade, Ele conhece o anseio da nossa alma. Ele conhece o que está por detrás das palavras, o que realmente está acontecendo lá no fundo. E é assim que eu quero chamar aqui o primeiro ponto dessa reflexão. Nós nem entramos ainda no estudo da palavra, da parábola, melhor dizendo, e eu quero chamar aqui o primeiro ponto dessa mensagem, que é a tentação de manipular a Deus. Quando nós nos portamos dessa maneira, quando essa é a nossa mentalidade, o nosso coração, a nossa postura diante de Deus, nós corremos um risco enorme de tentar manipular a Jesus, de tentar manipular a Deus. É o que esse homem tenta, usar Jesus a seu respeito. Lamentavelmente, quantas vezes nós não temos notícia, não percebemos, pessoas que se chamam inclusive discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, do Mestre, que usam ou tentam, melhor dizendo, usar a Jesus para o seu próprio benefício, para legislar a seu favor contra o outro. E é por isso que Jesus é duro com esse homem e com toda a multidão. Ali estão dois irmãos que não se falam, porque o homem se dirige a Jesus e diz: fala com ele. Eu não falo, fala com ele, é meu irmão. Manda que ele faça algo que eu preciso que se faça. Mas por quê? Porque quem sabe assim, queridos irmãos, na cabeça daquele homem, era tempo de Jesus legitimar a divisão, a partilha daquilo que pouco ainda os unia como irmãos, para que agora cada um fosse para o seu lado. Você já viu esse filme? Você já soube de notícias, de histórias parecidas com essa? Você, sua família, seus amigos,
Sabe aquela história em que quando os pais morrem, os irmãos, a família, começam uma briga por causa da herança. Brigam por terras, brigam por casas, brigam por carros, por terrenos, por um apartamento, por uma conta bancária. E mais, para quem quer brigar, até um relógio velho, uma bicicleta, um jogo de talheres, parece um motivo plausível para brigar. Se eu já tenho algo contra o outro, ou se o outro tem algo contra mim, já é motivo agora então para separar tudo. Inclusive nos separar um do outro. E Jesus, irmãos, não pode validar uma situação como essa. Jesus não valida esse tipo de comportamento. O texto não deixa claro de que tipo de herança estamos falando, do que se trata essa herança, mas nos mostra claramente que entre esses dois homens já havia algum problema, possivelmente muito anterior a essa herança. Provavelmente as relações entre eles já estavam cortadas há mais tempo. Você já ouviu falar de família que não se fala? De pai que não fala com um filho? De irmão que não fala com irmão? Família que não se vê, que se evita, que vez ou outra se vê num funeral aqui e ali, infelizmente, ou em disputas de herança, em disputas legais. Você já soube de algum caso assim? E mais, você já soube de algum caso em que a divisão de um bem material servisse para unir relacionamentos quebrados, pessoas magoadas? Não, provavelmente não. Pelo contrário, isso só legitima mais ainda essa separação, essa mágoa maltratada. E esse tipo de divisão só gera mais afastamento. E aí o homem tenta manipular a Jesus, usar Jesus para oficializar essa separação, e Jesus não entra nessa. Jesus responde no versículo 14: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E eu quero chamar a atenção aqui para esse entre vocês. Jesus não estava apenas falando com aqueles dois irmãos. Até porque, se você lê os evangelhos, se você conhece a Jesus, você sabe que Jesus tinha propósito em tudo. Ele não perdia a oportunidade, as chances de ensinar as pessoas sobre Deus, sobre um pai amoroso, sobre um pai reconciliador. Ele não perdia a chance de ensinar toda a multidão. Então ele está falando com aquele homem e também com a multidão, assim como eu creio que ele esteja falando conosco agora. Homem, quem me designou juiz ou árbitro? Essa palavra árbitro, na língua grega em que foi escrito o texto do Evangelho segundo Lucas, remete àquele que divide, a um repartidor, aquele que é o divisor, aquele que divide. Em outras palavras, é como se ele tivesse tentando usar a Jesus para já dividir ali o pouco elo que havia entre ele e seu irmão. E Jesus então, respondendo assim a ele, diz, em outras palavras: você de fato não me conhece. Você pode até estar no meio da multidão, você pode até estar no meio dos meus discípulos, mas você não me conhece, porque eu sou aquele que reconcilia. Eu não divido, irmãos. Eu sou o conciliador, essa é a minha missão. Eu sou aquele que veio para agregar, para juntar, para conectar, para apaziguar, para promover amor,
para restaurar relacionamentos quebrados, para tratar mágoas do passado. Porque, irmão, Jesus é assim. O relacionamento mais importante entre o homem e Deus é restabelecido por meio de Jesus, por meio do sacrifício vivo de Jesus na cruz, por meio da sua morte e ressurreição. Essa é a missão do Senhor, que foi cumprida plenamente. Ele é o reconciliador entre Deus e o homem, mas mais do que isso, entre o homem e o homem. Não há religião solitária na palavra de Deus, nos evangelhos de Jesus, nos ensinos de Jesus. Não dá para adorar a Deus verticalmente e esquecer a minha relação horizontal com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, com aquele que frequenta a mesma igreja que eu frequento, com aquele que também se diz discípulo, com os meus amigos. O reino de Deus é um reino de reconciliados, é um reino de família, é um reino de amigos. Jesus é resgatador, é salvador, é perdoador, fonte de graça, fonte de toda misericórdia, de amor. Então, irmãos, não dá para ousar tentar manipular a Deus. Em Jesus, os problemas e as demandas entre irmãos são resolvidas de outra maneira. Nele, as situações que mais nos incomodam, os conflitos, as demandas da vida, porque aqui, neste chão da vida, enquanto aqui estamos, nós teremos sim problemas, nós teremos sim desafios, nós teremos dramas, nós teremos dores, nós teremos coisas que a vida coloca diante de nós. Tantas vezes nós mesmos causamos esses problemas, outras não, outros causam, mas isso não importa. Isso não importa. Quem conhece ao Senhor sabe que o desejo do coração de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é que haja restauração num relacionamento quebrado, é que haja restabelecimento da amizade, da família, do amor. Queridos irmãos, não é possível seguir a Jesus nem mesmo no meio da multidão e ainda não entender isso. Mateus capítulo 5, veja comigo, Mateus 5, 23 e 24 nos diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Queridos irmãos, é o próprio Jesus quem está, no texto que citei agora, ensinando os seus discípulos, que mesmo quando você está entregando a Deus, Ele nem está dizendo de um direito seu, de uma causa sua, mas quando você está entregando, oferecendo algo a Deus, quando você está doando ao Senhor uma oferta, se você tem algo para resolver, você precisa parar tudo, deixar onde está, voltar antes de consagrar a oferta e resolver esse problema. É preciso coragem, é preciso humildade, é preciso busca, é preciso que você entenda que por mais difícil que seja, quando você entende que não pode, que não consegue, que não tem forças, você também entende que o Senhor tem interesse, que Ele tem o Espírito Santo que pode vir atuar em você, se você tão somente se deixar ser cheio por Ele. E é na força do poder do Espírito Santo que são feitas as reconciliações. Não é na sua boa vontade, não é na sua inteligência, não é na sua estratégia, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Com humildade, com o coração perdoador,
com o coração que aprende com aquele que nos perdoou. Aquele que nos amou primeiro nos ensina a amar. Deixa a sua oferta, porque se você não assim o fizer, ela não valerá de nada, ela não será aceita. Não importa qual a causa, nem mesmo quando nós pensamos que é nosso direito exigir algo diante de Deus. Saiba que, se não for assim, nem mesmo o seu serviço, o seu dinheiro, o seu ministério, o seu louvor, a sua oração, o seu jejum, nada disso faz sentido para Deus. Nada disso será aceito e tem valor para Jesus. Eu me lembro de uma frase que ouvi há mais de 30 anos, possivelmente, e aquela frase ficou gravada na minha mente, no meu coração, impregnou-se em mim, e não é um versículo bíblico, é uma frase que alguém disse. Eu até pesquisei para saber quem foi que disse essa frase, porque é uma frase que se relaciona, que se coaduna em tudo com o ensino de Jesus, com o evangelho de Jesus. Mas eu não encontrei, inclusive encontrei alguns lugares dizendo que é uma frase anônima. E essa frase é: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Vou repetir: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Deus não está interessado nos seus bens, nas suas posses, no seu dinheiro, no seu tempo, na sua energia, na sua inteligência, no seu ministério, na sua dedicação, no seu esforço. Deus não está interessado em nada disso, se antes disso não vier a sua entrega, se não vier a sua doação de si mesmo, porque Ele nos quer para Ele em amor. Mateus 7, 22 e 23, é um texto muito severo que nos dá uma dica. Um texto em que Jesus diz que haverá um dia em que muitos poderão chegar e dizer: Senhor, mas em teu nome nós fizemos muitas coisas. E ele disse: apartai-vos de mim, eu não te conheço, eu não vos conheço. Fazer coisas para Deus, ou doar para Deus, sem ser dele, sem estar disposto a andar com ele do jeito dele, não vale. E o segundo ponto da nossa reflexão de hoje é o alerta e o ensino de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 15, o texto que já lemos. No versículo 15, há um alerta de Jesus: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mais uma vez, aqui há um alerta muito importante de Jesus para os seus discípulos, para nós, para a multidão. E eu quero destacar na fala de Jesus a palavra ganância. A palavra ganância, na língua original, nos remete a entender que trata-se de um desejo insaciável, algo sem limite. É como um abismo que não tem fundo. O homem ganancioso é aquele que não tem limites. E a ganância não se sacia. E o problema do homem que reclamou do seu irmão com Jesus não seria resolvido se o seu irmão dividisse a herança com ele. Jesus conhece o coração das pessoas, de cada um. Jesus conhece a nossa intenção. E aí vem o ensino de Jesus com uma parábola que vai do versículo 16 ao versículo 20, onde Jesus apresenta ali um homem cujo coração estava cheio de irreverência, de ingratidão a Deus. Se não, veja comigo que essa é a história de um homem rico, mas um homem insensato, que traz uma importante lição para todos nós nessa manhã.
O versículo 16 diz: então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Esse versículo diz que esse homem, possível fazendeiro rico, tinha uma terra que produziu muito naquela ocasião. Mas interessante é perceber, meus irmãos, que como é que se produz na terra? Você não precisa ser lavrador para saber disso. Mas para que a semente brote, para que haja colheita, para que haja safra, é preciso ter chuva, é preciso ter sol, é preciso ter clima apropriado, é preciso que a boa mão do Senhor promova essa colheita, essa boa safra. Então diz o versículo 16 que a terra produziu muito. Mateus capítulo 5, versículo 45, o final desse versículo diz: porque ele o Senhor, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E é muito interessante porque aqui Jesus está tratando nesta parábola para uma disputa entre irmãos, para os seus discípulos, para a multidão. Jesus está tratando sobre como perdoar, sobre como reatar relacionamento, sobre como tratar o outro. E o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele diz que Deus faz raiar o sol e dá a chuva sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos, é exatamente no contexto em que Jesus está ensinando sobre amar os seus inimigos. Depois, leia Mateus capítulo 5, até o versículo 45. Quem faz raiar o sol e derrama a chuva para que haja boa colheita? Deus, o Senhor. Mas não houve em nenhum momento, no texto que lemos, o reconhecimento deste homem de que o Senhor havia lhe concedido uma boa safra. Não há um só momento em que apareça uma expressão de gratidão, de reconhecimento de quem faz chover e raiar o sol. Assim como também não havia, no caso dos dois irmãos, o reconhecimento de que Jesus era Deus, de que Jesus era o Senhor. Não houve, irmãos, um pedido para Jesus de orientação, de conselho, de solução. E essa parábola do homem rico, um homem que identifica um problema, e um problema bom, né? Nós todos diríamos com certeza um bom problema, né? A colheita é tão grande, é tão farta que eu não tenho onde guardar. Dá quase para ouvir aí na mente dos irmãos alguém dizendo: aleluia, se é profecia eu recebo, que venha a colheita. Já pensou você chegar e dizer assim: puxa vida, a colheita está tão grande que eu vou ter que repartir em diversos bancos, não cabe num só. Não é? Mas a questão não é essa. A questão é, quando vem a chuva e o sol, quando o clima é propício, quando Deus abençoa você, quando a boa mão do Senhor faz florescer, faz chover na sua horta, né? Como é que está o seu coração? Onde está o seu coração? Você tem um coração grato ao Senhor? Você reconhece que é dele que vem aquilo que faz produzir na sua horta, na sua fazenda, na sua terra? Não seja tolo, não seja louco, não seja insensato como o homem da parábola de Jesus. É dele que procedem todas as dádivas, é das mãos do Senhor que procede toda a bênção. Mas, queridos irmãos, a parábola diz que o homem resolveu considerar com ele mesmo, conversar com ele mesmo. Olha só, no versículo 18, no versículo 17, ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Estou diante de um grande problema, mas é um problema bom. Versículo 18 diz: então disse, já sei o que vou fazer.
Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Olha só, meus irmãos, o que acontece no coração e na mente desse homem. Ele conversa com ele mesmo, dizendo assim: ah não, a situação está tão boa, está tudo tão legal, está tudo tão bem, que eu mesmo me garanto, eu não preciso conversar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus familiares, e nem com Deus. Eu resolvo o meu futuro. É simples. Vou fazer isso e aquilo outro, vou garantir o meu futuro, a colheita é boa. E ele está preocupado só consigo, só com a sua boa vida, e se esquece que nós não temos nenhum domínio, nenhum arbítrio sobre o nosso futuro. Se não estiver nas mãos do Senhor, nada. Não se trata, essa parábola não trata de dinheiro, não trata de herança, não trata de bens, não trata de colheita. Ela trata de tudo isso, mas ela trata mais ainda. Ela trata de obediência, de coração, de perdão, de relacionamento, de amor. E assim é o ensino de Jesus. Ele pensou consigo mesmo, ele dialogou. Provavelmente ele tenha pensado: eu sou rico, tenho um problema, mas está tudo certo, é fácil, eu me resolvo, eu decido. E é interessante que na cultura daquela região, naquela época, as colheitas, a produção das terras, as festas locais, tudo isso, irmãos, eram valores muito arraigados para aquela cultura, para aquela época. Então era muito comum de, numa situação como essa, alguém que conhecesse a Deus convidasse os seus familiares, os seus amigos, quem sabe todos os seus vizinhos, para se alegrarem com ele pela boa colheita e dizer: eu quero repartir, eu quero dividir, Deus me abençoou e eu quero doar, eu quero te dar, eu quero repartir a bênção dele. Essa deve ser a mentalidade, o coração de quem conhece a Deus. Não é o caso deste homem da história de Jesus. Ele não se importa com a opinião de ninguém, ele dialogava consigo mesmo. Quantas vezes eu e você não corremos o risco de cair nessa armadilha, de achar que nós nos bastamos, que nós nos garantimos, que está tudo certo. Há uma expressão popular que cabe bem aqui, né? Ele estava se achando. Sabe quando a gente corre o risco de cair nessa armadilha? E sabe quando você percebe alguém que está se achando? Está se achando, né? Não é assim que funciona com Deus. Queridos, vamos para o terceiro ponto. E esse ponto é conectado ao que nós falamos até aqui, o risco da autossuficiência. Nós corremos um sério risco de, quando as coisas estão bem, achar que a gente dá conta de tudo, até do nosso futuro. Achar que a gente consegue resolver. Quantas pessoas se dizem seguidoras de Jesus, mas não têm ainda o seu coração convertido aos pais, convertido aos filhos, convertido aos irmãos, convertido aos amigos. Quantas vezes nós não corremos o risco de nos entender autossuficientes, e basta que a gente tenha um relacionamento hipotético com Deus, porque é hipótese, só acontece na nossa cabeça, só acontece para nós, é só para apaziguar ali aquele coração inquieto, e a gente acha que está andando com Deus. Quando nós somos autossuficientes, o Senhor, por misericórdia e graça, nos busca, nos traz de volta a sua palavra, para que entendamos que não é assim com o Senhor, não é assim com Ele. Mateus capítulo 6, versículo 12, é um texto que traz para nós a oração modelo de Jesus para os seus discípulos, a oração mais lida, mais conhecida na história e no mundo, a oração do Pai Nosso.
E o versículo 12 de Mateus 6 diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou em alguma outra versão em português, perdoa as nossas dívidas. Então não importa qual seja a herança, qual seja a disputa, qual seja a dívida, qual seja a ofensa, se alguém te magoou, se alguém te chateou, se alguém tem algo que você julga direito seu, não importa. O modelo de Deus para conosco é: eu te perdoei para que você aprenda a perdoar. E Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ou seja, assim como nós estamos dispostos a perdoar, assim como nós queremos perdoar. E Pai, se eu não consigo, me ajuda. Me ajuda, mas eu quero. Eu não posso, como discípulo de Jesus, conviver pacificamente com uma relação quebrada com meu irmão. Eu não posso conviver pacificamente com algo que é contrário, absolutamente contrário aos ensinos de Jesus. Enquanto não houver disposição de perdão e de amor, e de misericórdia, e de humildade, enquanto não houver, não há libertação, não há salvação. E é aí, quando nós somos, ou se nós somos autossuficientes, nós então nós nos perdemos na loucura de achar que podemos caminhar sozinhos e não dar ouvidos nem mesmo a Deus. Versículo 18 é o texto que já lemos, em que na parábola o homem diz: já sei o que vou fazer. A insensatez dele continua, a sua tolice, a sua loucura continua, e ele diz: eu direi a mim mesmo, eu vou fazer isso e aquilo, e vou descansar e ter vida boa. E aí vem a resposta de Jesus, a resposta de Deus na história de Jesus. O versículo 20 diz: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você planejou? Insensato é louco, é tolo. Insensato é alguém que anda sem conhecer os caminhos de Deus. Insensato é aquele que não percebe que quando planeja sem Deus, ainda que aparentemente esteja tudo bem e a colheita esteja farta, não haverá tempo nem mesmo de desfrutar da bênção de Deus, porque nem mesmo reconhecimento houve de que foi bênção de Deus. E Jesus termina a sua parábola, e provavelmente, penso eu, todos ali, tanto os dois irmãos dessa disputa pretensa, como toda a multidão, todos estivessem ali atônitos, perplexos com o ensino impactante de Jesus, o ensino profundo de Jesus, e ele então encerra a sua mensagem de alerta com uma aplicação prática para cada um deles e para nós hoje também. O versículo 21 diz, Lucas 12, 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E como nós podemos ser ricos para com Deus? A minha pergunta é: como estamos vivendo? Paulo apóstolo nos ensina na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Queridos irmãos, Deus nada tem contrário ao seu dinheiro, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento,
ao seu sucesso, à sua prosperidade, aos seus bens materiais. A Bíblia é repleta da bênção de Deus sobre servos que andaram com Ele, que se submeteram a Ele, mas sobretudo que tiveram o seu coração na presença de Deus. O Senhor é aquele que nos abençoa, que nos faz prosperar. E é importante sim que eu e você, que nós nos mexamos e queiramos crescer na vida, queremos melhorar, queiramos planejar, queiramos estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, ser alguém melhor. É importante que nós entendamos também que tudo isso só faz sentido para Deus, só tem a bênção de Deus, quando com tudo isso vem junto um propósito de servir, propósito de amar, propósito de doar, propósito de repartir, propósito de perdoar. Deus não está interessado no seu status quo, qual é a sua posição social. Ele não está interessado no seu título, no seu ministério, na sua oração. Ele não está interessado na sua dedicação. Ele não está interessado na sua conta bancária, no seu dízimo, na sua oferta. Muito mais do que isso, Deus quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua mente rendida à mente de Cristo. Ele quer você rendido ao ensino do Evangelho. Ele quer que a sua alma encontre, sim, prazer, folga, alegre-se, mas nele, não nas suas posses. É nele que, seja com muito ou com pouco, como disse Paulo, nós aprendemos, assim como Paulo, a conviver com o muito e com o pouco. É na presença dele. É andando com Ele, experimentando ao Senhor, ao Espírito dEle, que nós podemos encontrar alegria, prazer, folga, contentamento. Não como aquele homem louco, insensato, tolo, que botou a sua fé e a sua esperança nos bens materiais, na sua boa colheita, na sua safra abundante. Não! Nós podemos encontrar no Senhor alegria, independente das nossas circunstâncias. Fique de pé, por gentileza, querido irmão e irmã. Como é que eu posso me tornar rico para com Deus? Como tornar-se rico para com Deus? Olha, Jesus ensinou sobre o reino de Deus e disse: quem quer ser o primeiro, seja o último. É melhor dar do que receber. O maior no reino é aquele que serve. Portanto, ser rico para com Deus é viver no caminho da generosidade, é viver no caminho da justiça, é viver no caminho da partilha, da solidariedade, da humildade, em enxergar no outro maior do que você mesmo. O que dá sentido, meu irmão e minha irmã, a sua vida? Eu já estou concluindo, mas considera isso diante de Deus, honestamente. Reflita sobre isso. O que preenche seu coração? O que traz alegria à sua alma? Onde está o seu coração? Onde está o seu prazer? O seu contentamento? A Bíblia nos diz que devemos amar mais, abençoar mais, ser mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 28 e 29 nos dá conta disso. Ele nos chamou para sermos mais semelhantes, mais parecidos a Jesus. Eu quero citar aqui, antes de orar com você, uma frase, não é um versículo também, mas é uma frase que também se relaciona muito com o ensino de Jesus, uma frase do célebre Michelangelo, pintor, em que ele disse: o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Quantas vezes a gente pensa no céu, a gente deseja o céu, a gente quer o céu, mas perde a oportunidade de buscar ao Senhor e, pela graça dEle, experimentar um pouquinho do céu aqui na terra. Irmãos, esse ensino pouco tem a ver com herança, com colheita,
com dinheiro, com posses, com bens, mas tem a ver com o meu e o seu coração na presença do Senhor, com a nossa disposição em servi-lo e amá-lo, servindo e amando o outro. Eu só posso amar a Deus se eu amo meu irmão. Eu só posso servir a Deus se eu sirvo o outro. Leia comigo Mateus 6, de 19 a 21. Vai ser projetado na tela, Mateus 6, de 19 a 21, que nos diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Onde está o seu coração, querido irmão? Onde está o meu coração? É a minha reflexão diária diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra nos instrui e o teu Espírito nos convence, o teu Espírito nos desarma. Senhor, nós estamos aqui como discípulos teus, reconhecemos o nosso medo, o nosso temor, a nossa dificuldade, tantas vezes, de amar, de perdoar, de pedir perdão. Nós tantas vezes somos fracos, Senhor, mas nós queremos colocar tudo isso no teu altar, colocar tudo isso na tua presença, confiados de que pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor há de nos resgatar de nós mesmos. Senhor, quebra as cadeias mentais, quebra as prisões da nossa alma, Pai, que nos impedem de amar, que nos impedem de servir o outro, de repartir as nossas posses com liberalidade, com generosidade, entendendo que nada é nosso, tudo é teu, tudo vem das tuas mãos. Nós somos teus, o Senhor é nosso, o Senhor nos basta, a tua graça nos basta. Senhor, se lhe aprouver derramar bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, bênçãos materiais, Senhor, que o Senhor nos ensine, nos ajude a ser bons mordomos do Senhor. Que o Senhor nos use para abençoar aqueles que precisam, a sustentar a tua obra, a abençoar os que carecem. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, confiados no teu amor, confiados que o Senhor nos ouve, não por nós, mas pelo teu amor. E nós te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus.